fadiga. Por favor, Cristiane, quiser fazer uma breve apresentação sobre o seu currículo? Ok. Bom dia, todos estão me ouvindo bem? Ouço bem, ouço bem. Ok, então, estou tentando compartilhar já a apresentação, e antes que vocês consigam... antes que vocês consigam, né, começar. Meu nome é Cristiane Machado, né? Eu tenho 30 anos de experiência no mercado, né? E tenho trabalhado nos últimos 15 anos no OBS, como inicialmente eu comecei minha carreira no estaleiro EMAC, lá nos idos de 1989, e depois desse período, né, eu trabalhei nos estaleiros, em alguma empresa de projeto, e há 15 anos eu trabalho no ABS, na área de engenharia e na área de novas tecnologias, né? Recentemente, né, durante 6 anos, a gente teve um centro de tecnologia para pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e de 2016 para cá, a gente comungou a parte de tecnologia com a parte de engenharia e operações. Então, hoje, a gente tenta, né, fazer uma comutação da parte do desenvolvimento de regra a partir da necessidade do cliente de revisão, né? Então, como essa apresentação de hoje, eu vou apresentar os novos desenvolvimentos do ABS em monitoração remota de fadiga. Como classe, a gente cobre, né, em Life Extension o casco e a amarração, os risers, sistemas de risers, eles são opcionalmente classificáveis, a maioria, né, a maioria significativa das empresas não opta por não classificar o riser, nem no Brasil e mundialmente também. Então, o foco, às vezes, né, da classificação e da extensão de vida útil fica muito voltado para a área de casco e amarração, um pouco para a parte de subsea, que é um foco importante do Life Extension, mas não está dentro dos escopos de classificação do ABS, né, da maioria das unidades. Então, a gente veio, né, primeiro colocando os números do ABS, né? A ABS é a classificadora líder, né, na área de offshore, no Brasil, e mundialmente a gente tem, no Brasil, 13 escritórios, né, espalhados aí ao redor da nossa plataforma continental. A gente tem mais de 80 profissionais experts na área de offshore, entre engenheiros de escritório e engenheiros, né, historiadores. 70% dos FPSOs operando no Brasil hoje tem classe ABS, né, uma metade já chegando nessa parte de Life Extension, né, decommissioning, e a outra metade aí de navios, de unidades novas, né? A gente tem uma vasta, né, trabalhos de Life Extension e novas tecnologias nos novos FPSOs. Tá? E dessa margem grande de unidades diferentes, 30 FPSOs estão com produção acima de 100 mil barris. Então, o que eu tenho para apresentar para vocês é o que é esse ciclo de Life Extension dentro do ABS como novas tecnologias e o que a gente desenvolveu aí recentemente, o Guidance Note, né, que era um guia prático de extensão de vida útil, que foi desenvolvido pelo grupo de tecnologia do ABS, liderado por mim em 2014. Ele hoje está sendo transformado num guia obrigatório. Ele, né, ele vem sendo atualizado lá na sede
em vários aspectos, e ele está sendo, nesse terceiro quarto, transformado num guia obrigatório, que eram recomendações, serão itens obrigatórios a partir desse terceiro quarto. E aí a gente vem com o que são as soluções novas para manter essas unidades em classe com segurança, com análise de risco, e sem criar contingências desnecessárias, depois que você vive a unidade 10, 15, 20 anos como FPSO, quem é essa unidade, como ela opera, e trazer toda essa informação para os documentos dela, para a classificação dela, de forma que aquelas incertezas todas que existiam no projeto, no inicial, na conversão ou no desenvolvimento do novo FPSO, que elas possam ser dissipadas ao longo do conhecimento da unidade e que e que isso possa trazer benefício para a unidade. Os main drivers, as matrizes dessa mudança na regra e dessas mudanças são a evolução desses reservatórios, que vem demonstrando para o ABS a necessidade das unidades ficarem em extensão de vida útil, E as mudanças de tiebacks, aqui no Brasil um pouco menos, mas lá fora as unidades começam a operar e daqui a pouco elas têm pedidos de novos poços, às vezes da mesma companhia, da concessionária, às vezes de companhias diferentes, de adicionar novos risers por períodos estimados de vida do poço diferentes, Então, isso, às vezes, faz com que a operadora, a proprietária do casco, precise investigar essa extensão de vida remanescente por períodos, por adições de períodos consequentes. O que a gente vê no ABS é todo esse estudo de life extension que a ANP citou, que a Petrobras citou, que é um estudo difícil, é um estudo complexo, de várias variáveis, de vários KPIs que têm que ser atendidos, e eles flutuam na parte financeira, na parte de risco técnico, e o tempo para fazer isso, que são anos, 5 anos, 3 anos, ele se torna, às vezes, curto por conta das incertezas e das mudanças desses parâmetros que são base para fazer esses cálculos. Eles vêm mudando, e quando você ainda vem a possibilidade de novos negócios ou o tempo e o custo do descomissionamento, tudo isso acaba influenciando muito o processo de life extension. O que o ABS tem visto como experiência no Brasil é que, às vezes, você pede uma extensão nesse período de 5 anos, e durante esse período a própria concessionária percebe que ela não vai conseguir terminar essa parada de produção e esse descomissionamento naquele período, ou que um novo modelo de negócio, um revamp do campo pode mudar esse cenário ao longo do período de descomissionamento. Então, as novas tecnologias, técnicas de recuperação do poço e de produção desses campos maduros, às vezes dão uma pequena mudança de cenário, e aí a decisão do tempo de vida útil, de extensão de vida útil, ela também é afetada por tudo isso. Então, o que a gente tem visto as pessoas que estão chegando ao seu tempo de vida útil, precisar estender 5 anos, depois precisar estender um pouco mais, e esses pedidos de life extension, eles acabam sendo vários pedidos para uma mesma unidade, subsequentes, e isso precisa de um olhar contínuo de risco, um olhar contínuo de conhecimento da unidade. Tá? Então, como a gente, como eu tenho falado, o foco da classificadora do ABS é na área de classificação, e apesar de a gente poder e ter serviços disponíveis fora da área de classe, essa apresentação vem com requisitos, e com os desenvolvimentos dos novos requisitos para as partes classificadas do asset,
Então, desse cenário aí de mais de 15, 18 unidades que já têm processos de life extension, né, ou completados ou em fase final de finalização para dar essa extensão de vida útil, alguns pontos básicos, né, e importantes que as unidades têm tido são, né, a corrosão de fundo e convés, a parte do topside, da interface do topside, e essa parte ela é fundamentalmente consequente da obsolescência ou do revamping dos topsides, né? Os equipamentos vão ficando obsoletos, o poço vai mudando, né? Os campos vão mudando a produção, e aí as obras de modificação dos topsides elas vão acontecendo, e isso vai afetando a interface entre o topside e o casco. E a parte de corrosão e desgaste das linhas de ancoragem dos equipamentos né, de turret e de fairleads dos sistemas de ancoragem. Tudo isso são os pontos principais que, vamos dizer assim, que impactam severamente o resultado final da vida-fadiga, né, da possibilidade do casco se estender no site onde ele está por mais algum tempo. E a solução principal para essas unidades não os reparos, né? Reparos têm que ser feitos, né? Mas quanto mais reparo a quente você coloca, quanto mais pessoas a bordo você coloca, mais dificuldade você impõe a essas unidades que já têm um problema de pessoal a bordo difícil, já tem vários riscos na operação, e aí cada vez que você precisa fazer um reparo a quente, o tempo para você preparar a unidade é alto, o custo continua a ser alto, o isolamento do tanque de carga impõe uma limitação na produção. Esse conjunto todo ele é um conjunto difícil. E o pedido dos clientes vem sempre ser monitorar os problemas, tratar essa unidade de uma maneira diferente. Então, o desenvolvimento dos últimos 4 anos do ABS foi olhando para os pedidos dos clientes e caminhando na tecnologia do gêmeo digital, de toda essa novidade do Big Data e como trabalhar esses dados, monitorar os parâmetros relevantes, né, que impactam no certificado de extensão de vida útil. E esse projeto a gente desenvolveu aí nos últimos 2, 3 anos, ele começou em 2016, ao final da produção do Guidance Note, de Life Extension, e aí, para a gente deixar de ser uma coisa prescritiva, né, um requisito prescritivo, que ele é tão igual a um FPSO novo, o que a gente tem que pensar é o que a gente precisa trazer de requisito para que o casco possa fazer bom uso de todo esse Big Data, de todo esse monitoramento na concessão aí de uma extensão de vida útil. E isso não é muito simples, né, de se visualizar, de se calcular e de se identificar. Você pode monitorar vários aspectos, mas saber qual deles impacta fundamentalmente no ganho final de extensão de vida útil. Então, esse estudo foi conduzido durante 3 ou 4 anos, um novo Guidance Note foi publicado, eu vou citar ele mais adiante, mas a gente tinha como foco você tem um gêmeo digital, você tem, né, medições, né, sistemas de monitoramento a bordo, sensores, e a gente precisa saber quais deles são relevantes e importantes para serem adquiridos, aquisitados na unidade, e qual é o impacto que eles trazem efetivo, e qual é a periodicidade que esses dados têm que ser medidos e submetidos à classe para que eles possam ser revisados, qual é a acurácia desses equipamentos que estão medindo, para que a gente possa absorver esses dados como passado da unidade, recalcular
dano à fadiga baseado nesses dados e fazer sugestões para o futuro da unidade de forma objetiva, né? Então, esse trabalho foi focado em FPSOs, com turret e com spread mooring, e o final dele, né, a conclusão do projeto é que dados importantes de direção do aproamento de ondas e do consequente aproamento do FPSO com relação às ondas para a unidade do turret são fundamentais. A altura de onda e o período de onda que estão associados a esse aproamento são primordialmente relevantes para o recálculo da unidade, né? E aí, um estudo todo dessas aquisições, com um estudo de um caso base, chegou-se à conclusão entre os participantes do projeto que essa informação tem que ser medida a cada 3 horas, no período mínimo de 5 anos, para que você tenha uma massa de dados relevante para o projeto, né? Em termos de estabilidade de dados de propriedades hidrodinâmicas, os calados avante a ré, trim e banda e o ângulo de roll precisam também ser medidos no intervalo a cada 6 horas. E aí, com parâmetros operacionais, né, a gente tem consequência desse conjunto todo, como o operador carrega e descarrega o tanque. Ele tem um histórico, e esse histórico, uma vez que ele está aquisitado e armazenado de uma maneira acurada, o enchimento dos tanques para se verificar se tem ou não sloshing e o período que isso aconteceu, como ele sequencia o enchimento e o esvaziamento do tanque, qual é o número real de ciclos de offloading. Todas essas informações que são relevantes para a reanálise de um casco de fadiga. Com esses dados, a gente consegue, por meio dos modelos tradicionais de projeto, sem ter que criar novos modelos, recalcular toda a parte de tensão longitudinal, de cargas, né, de cargas no casco, de cargas nas amarrações, e trazer para um modelo acoplado, casco e amarração, vamos dizer assim, essa simulação no gêmeo digital do que foi o passado da unidade. E com isso, abastecer esse modelo digital do dano à fadiga e conseguir, primeiramente, recalcular essa fadiga. Nesse projeto, no estudo de caso, esse número variou de 15% a 35% num ganho de vida remanescente à fadiga. E isso nos deixou todos, né, os participantes do projeto felizes e nos fez criar os novos guias do ABS para estimular a comunidade a fazer essa aquisição de dados, qualificar os equipamentos que estão, né, medindo, submeter esses dados para certificação para que eles possam ser usados nesses processos de extensão de vida útil. Né? Acoplando esses projetos nas aplicações digitais, esses gêmeos digitais vão estocar toda essa informação operacional de loading sequence. A gente criou também otimizadores, ou seja, baseado em toda essa informação passada e com os modelos de estabilidade estruturais, você consegue simular novos carregamentos e otimizar esses carregamentos para reduzir a vida fadiga de um elemento ou de um conjunto de elementos, ou diminuir a extensão do trabalho a frio necessário para que você ganhe um certo anos de vida além do que o casco tem sem nenhum reparo. Você consegue melhorar a sua previsão de inspeção
e o seu ciclo de expensão, não só o ciclo, mas a previsão mesmo da onde os critical areas, né, os pontos críticos de vistoria close-up precisam estar, e marcar os eventos que são necessários, né, a cada 5 anos para que você possa revalidar esses dados e recalcular a extensão de vida útil do casco, né? Como fontes nesses modelos digitais, né? Todos os sensores, toda a parte de conectividade e todas as entradas manuais, elas estão listadas estamos definindo critérios para aceitação de cada um desses tipos de fontes de informação e atualizando também a regra para que ela possa ser flexibilizada para ser abastecida desses dados e, a partir do abastecimento desses dados, as contingências serem refinadas para trabalhar com uma embarcação FPSO que a gente conhece o comportamento dele, e não de uma unidade, né, de início de projeto onde a gente não, onde, né, a comunidade ainda não conhece o seu funcionamento. Então, esse projeto fez a identificação desse processo, de como a identificação de áreas críticas vai ser modificada a partir desse monitoramento de fadiga, como isso, né, a gente calibrou todo esse processo entre o que existia de vistoria, de observação dos vistoriadores e das operadoras com relação aos modelos simulados, revisou todos os planos de inspeção e os requisitos de condição para essa embarcação teste, e isso tudo foi passa a ser requisito de retroalimentação nos planos de RBI dos cascos, né? Então, como, né, resultado desse processo comprometimento do ABS de outros projetos de P&D, a gente gerou o Guide de Smart Functions para navios e unidades. Esse guide foi desenvolvido lá na sede e ele define o que é um dado acurado, o que não é um dado acurado, que informações podem ou não podem ser usadas, né, para revalidar essa vida-fadiga. E esse projeto de P&D, que eu preciso agradecer a Shell do Brasil, a SBM Offshore e a COP, ao LACEL, da Faculdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foram os nossos parceiros no desenvolvimento dessa nova metodologia. O guide está publicado no site do ABS, o guide do Life Extension Methodology for Floating Production Installations. Ele tem um anexo 3, que trata exatamente da metodologia e de como a regra permite as modificações em relação ao FPSO inicial para que você possa trazer todos esses dados aquisitados para recalcular a estrutura de uma maneira mais adequada, e um advisory em como fazer esse monitoramento a bordo para que ele seja efetivo na hora de aprovar a unidade, né? Porque você tem um mundo de dados aquisitados e esse Big Data, de alguma maneira, ele pode ou não ser impactante no processo. Então, esse advisory tem as explicações de que dados precisam ser aquisitados e qual é a melhor maneira desses dados serem aquisitados de uma forma que eles possam ser realmente fidedignos do comportamento da unidade no mar. Eu acho que estou me estendendo um pouquinho, vou tentar acelerar para concluir. Nesse processo de Life Extension que a gente vem trabalhando junto com as operadoras nos últimos 5, 6 anos, o cálculo de fadiga é o fator principal. A parte de obsolescência, as operadoras conseguem resolver com alguma agilidade, mas a parte de dano à fadiga da estrutura do casco e das amarras é muito mais complicado e muito mais custoso de se resolver com a unidade na locação. Então, todo o monitoramento
que pode ser feito, ele precisa, né, ser longevo, ou seja, ele precisa que o monitoramento precisa ser constante, ele precisa ter continuidade, e isso também é um challenge, né, é um ponto a gente conseguir estabelecer um ciclo de medição que possa ser não só confiável em termos de dados, mas longevo, para que ele possa não perder dados ao longo de períodos longos. E esse novo modelo de digital solutions, de gêmeos digitais, né, que é o novo modelo de negócio que todos no nosso mercado vem encarando agora, vem trazendo como a próxima novidade a ser implementada no dia a dia, ela precisa, né, dessa conexão entre regras e regulamentos, entre confiabilidade desses dados aquisitados, né, longevidade desses sistemas de aquisição de dados, e isso, com certeza, vai trazer uma melhora significativa da parte de Asset Integrity Management, sempre focando na segurança da unidade, na segurança do ativo e das pessoas que trabalham no ativo, das vidas humanas que lá estão, ajudando o nosso Brasil a ser um pouco mais de destaque nesse mercado de offshore. Queria agradecer a todos e aí, assim que o moderador definir, a gente pode responder a perguntas. Cristiane, obrigado. Excelente apresentação. Já temos algumas perguntas para você, então eu só aguardo que o final do painel para a gente poder abrir a sessão de perguntas. Parabéns pela apresentação. Obrigada.